Seja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus pela bondade e a graça dele de podermos estar juntos mais uma vez nessa manhã do dia do Senhor, louvando ao nosso Deus Todo-Poderoso, aprendendo mais da palavra de nosso Deus, orando assim a sua santa palavra e também aprendendo e crescendo nessa graça maravilhosa do entendimento consciente do nosso culto racional prestado ao nosso Deus. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 40, sentado como você está, mas com toda a reverência à palavra de nosso Senhor. Salmo 40, versículos de 1 a 3. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Salmo de Davi, escrito por Davi, no capítulo 40, somente os versos de 1 a 3. Diz assim a palavra de nosso Senhor, atentamente. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Curva sua cabeça por um instante mais. Vamos ainda ter uma palavra breve de oração. Senhor, nós adoramos ao Senhor mais uma vez, agora na leitura da Tua palavra, pedimos ao Senhor que assim Deus possa também, na pessoa do Espírito Santo, como somos orientados através da Tua Santíssima Palavra, aplicando-a aos nossos corações. O Senhor sabe, Deus, como está o coração de cada um de nós. O Senhor sabe, ó Deus, de uma maneira muito pessoal, como chegamos até aqui nesse domingo do dia do Senhor, quando já estamos prestando esse culto ao Senhor. Pedimos ao Senhor, Deus, sonde o nosso coração e que essa palavra, sim, na pessoa do Espírito Santo, caia no nosso coração em terra fértil e que venha a dar frutos e que esses frutos, ó Deus, de confiança permaneçam nessa esperança absoluta no Senhor. Te louvamos nessa manhã e oramos em nome de Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, podemos e devemos entender que nós estamos quase que sempre envolvidos, podemos dizer assim, em situações neste mundo de uma maneira assim que tendem a nos abater em muitos instantes e também a nos trazer todo tipo de angústias. A palavra de Deus diz que as tribulações, elas são companheiras do crente. Não ficaremos livres dessas tribulações enquanto aqui nós estivermos, somente na glória. Às vezes algumas tribulações envolvendo trabalho, quantas pessoas, quantos de nós temos às vezes envolvidos ali em um trabalho com tribulações, a própria congregação, meio do povo de Deus também, porque o pecado ele atua, também preocupações e situações difíceis na família. Isso é um grande problema. Essa semana tivemos uma pequena serva do Senhor que foi recolhida em Betim, muitos dos irmãos aqui devem saber, né? A pequena Mavi, com um mês aproximadamente de vida, teve algumas complicações e o Senhor recolheu a nossa pequena irmã essa semana. E os pais, obviamente, com muitas tribulações, né? Eles são lá de Pará de Minas, mas estão ligados à congregação central, à Igreja Central de Betim, e os avós, toda a família. Imagine o que é na contramão daquilo que nós entendemos como vida nessa terra, ter que sepultar um filho. Um pai e uma mãe ter que sepultar um filho. Tribulações, meus irmãos. Lutas. Os corações deles estão assim, devastados, obviamente sendo amparados pelo Senhor, mas são tribulações. Nenhum de nós está imune a esse tipo de situação. Em vários momentos de nossa vida, nós somos pegos em situações que jamais imaginávamos que um dia poderíamos passar. Esses pais jamais imaginaram isso.
quando aquela mulher engravidou, quando prepararam todo o enxoval daquela criança, as suas roupas, o lugar onde ela ia dormir, jamais imaginou. Mas a tribulação alcançou também aquela família. Lutas que nós estávamos, talvez, vendo na vida de outras pessoas, hoje estão também, às vezes, batendo em nossa porta também. Não estamos imunes. Em muitas das vezes, até essas situações chegam a arrombar as nossas portas, as portas dos nossos corações. Isso é terrível. Infiltram no meio de nossa vida, no meio de nossa família, a nossa vida, que talvez poderíamos pensar que estava tudo indo muito bem, mas elas chegam, talvez como um engano. Em nossos dias pós-modernos, percebemos que algumas pessoas no nosso meio, no meio da igreja de Cristo, ainda tem um engano forte no seu coração de ter uma certa garantia. Às vezes o que ouvem falar por aí, às vezes até em algumas placas de congregações, dizendo: venha para Jesus e pare de sofrer. Ao passo que a Bíblia diz que nós servimos ao Cristo, que é o Cristo de dores. Ao Cristo de dores. Jesus não, em momento nenhum, nos trouxe esse momento de venha para Jesus e pare de sofrer. Venha para Jesus, sim, e você será perseguido pelo nome dele. Quando você leva a palavra dele, quando você busca e vive segundo aquilo que nós tanto temos falado aqui com relação à santidade, à busca do Senhor, à confissão de pecados, a uma vida reta e santa diante de nosso Deus. Isso é que vai trazer para os nossos corações tribulações. Quantas vezes, meus irmãos, nós oramos para que o Senhor ajudasse nossos irmãos nessas lutas, nessas tribulações, e agora os pedidos de oração estão com o nosso próprio nome. Obrigado, Senhor. O que aconteceu? Pecado? Obviamente, não. Nós poderemos entender que a vontade permissiva está tudo dentro dos decretos de Deus, e nele, assim, em sua palavra, nós nos apoiamos, pois não existe nenhuma fórmula, meus irmãos, para poder deixar de lado a vontade de Deus sendo cumprida dia após dia. Deus determinou, a Bíblia diz que Deus escreveu os nossos dias antes que o primeiro deles viesse a existir. Então tudo está no comando de Deus. Não existe nenhum tipo de oração forte que possa, talvez, parar essa vontade de Deus. Não existe. Nós devemos nos curvar à vontade de Deus e aceitar o que está nos acontecendo, obviamente, buscando o consolo de Deus, buscando a presença de Deus, como essa família que acabei de citar, buscando a presença santa de Deus sobre nossas vidas, para poder assim nos amparar diante dessas lutas. As lutas fazem parte de nossa vida, como eu disse. E Davi, meus queridos, ele se deparou por várias vezes, não somente aqui no Salmo 40, por várias vezes vivendo tais situações, e neste salmo fica registrado uma porção dessa luta que Davi estava passando, que nós cantamos aqui muito prontamente, mas também nós vemos, e vamos perceber aqui nesses 3 versos, a reação de Davi diante daquela tribulação. A reação de Davi, que deve ser também copiada por nós, e essa é a minha intenção nesta manhã, meus queridos, para poder proceder diante das tribulações, onde que eu já disse que elas são constantes em nossa vida. Hoje temos uma, amanhã poderemos ter outra. Nós vamos refletir um pouco juntos aqui nesta manhã sobre essa situação e buscando, obviamente, a esperança absoluta em Deus. Entender que as tribulações são reais, são companheiras, mas entender que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que ressuscitou Cristo ali, e Ele vive conosco através da pessoa do Espírito Santo. Então a nossa forma de reagir precisa de ser uma forma também bíblica diante dessas constantes companheiras. Um pouco antes, meus irmãos, nós entendemos que o Salmo de número 145, versículos 14 e 16, diz assim: o Senhor sustenta, ou seja, o Senhor cuida a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti e lhes dás o seu mantimento ao seu tempo. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes.
Meus queridos irmãos, a minha oração, sim, é pedir a Deus que sustente o seu coração nessa manhã. Amém? Que Deus sustente o seu coração, sustente a sua vida. Um resumo das Institutas de Calvino, falando sobre esse cuidado de Deus, sobre essa tutela de Deus, diz o seguinte: aqueles a quem, iluminados pelo conhecimento do seu nome, Cristo acolhe no seio de sua igreja, a esses se diz que ele, Cristo, os recebe a seu cuidado e tutela. Nosso tutor, acima de tudo, é Cristo. Ele está fazendo com que possamos caminhar um pouco mais diante de situações assim. Assim sendo, meus irmãos, o texto que nós lemos nessa manhã, Salmo de número 40, os versos somente de 1 a 3, o salmista nos ensina que existe um caminho a percorrer ao encontro do equilíbrio diante das tribulações em várias etapas de nossa vida. Passemos então para a exposição deste Salmo de número 40, os versículos de 1 a 3, que a primeira coisa que nós devemos compreender dentro desses versos, ou uma coisa extremamente importante, é a forma bíblica de esperar. A forma bíblica de esperar. Pense bem na situação que talvez você se encontre com alguém da sua família, em determinadas circunstâncias. Existe uma forma bíblica de esperar. Versículo 1 do Salmo de número 40 diz: esperei confiantemente, com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Meus queridos, a primeira palavra desse verso é esperei. Hoje, no mundo onde nós vivemos, o tempo é uma moeda preciosa, não é verdade? O tempo, o relógio é uma moeda preciosa. Assim sendo, meus irmãos, nós somos levados a crer que esperar é perder tempo. Sentar e aguardar é perder tempo. Esperar por algum acontecimento é o mesmo que jogar um precioso tempo fora. É o mesmo que perder essa preciosa moeda chamada tempo. É tão insano esse contexto, esse conceito do verbo esperar em nossos dias, que enquanto eu espero, eu tenho que aproveitar o tempo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso simplesmente cruzar os braços e ficar esperando. O conceito nesse mundo caído é assim: você leva um celular para algum lugar, eu vou aproveitar o tempo que eu estou esperando por alguma coisa e vou fazer uma outra coisa. Quando veio a pandemia, em 2020, nós fomos forçados, obrigados a esperar. Obrigados a não congregar da maneira no culto público em muitos momentos. Fomos forçados a ficar em casa por muitos momentos. Fomos forçados a estar longe das pessoas. Fomos obrigados a esperar tudo aquilo passar. A pandemia veio em outros momentos para poder nos ensinar algumas coisas, e uma delas é o conceito de esperar, o conceito correto de esperar. Mas eu não vou poder fazer nada? Não, vai ter que esperar. Meus queridos, e aqui o salmista começa dizendo: esperei. Mas eu não posso ficar parado simplesmente esperando as coisas acontecerem. É quase que como dizer, quando observamos aqui Tiago falando sobre Malaquias, é quase a questão de afrontar a Deus. Deus, mas eu não posso esperar. Mas eu não devo esperar. Eu sei que o Senhor deve estar fazendo alguma coisa, mas eu quero ajudá-lo. Eu quero tentar fazer alguma coisa. Então eu não posso esperar. O verbo esperar no nosso português é confiar, é acreditar, é crer. Existe uma forma equilibrada, então, de esperar, meus irmãos, e nesse trecho do Salmo, Davi, como em outras situações, podemos dizer assim, anteriores, ele começa o verso com a declaração que, às vezes, deve ser mais correta, que deve existir em momentos de intensas lutas. Esperei. Davi começa dizendo: o grande rei Davi, diante de suas muitas lutas e diante de suas muitas responsabilidades, aquele rei, aquele servo de Deus,
escreve dizendo: esperei, eu parei e aguardei. O rei Davi entendeu. Outrora ele buscou a Deus em outras situações, Deus assim o ouviu, e agora ele entende que amanhã ele também, esperando no Senhor de forma bíblica, Deus poderia também ouvi-lo. Davi, meus irmãos, era constantemente esmagado por seus pecados, constantemente esmagado por seus pecados, mesmo tendo a lei de Deus em seu coração, no verso 8, como cantamos: dentro do meu coração está a tua lei. Isso demonstra que nós somos iguais em nossas lutas. Hoje nós vivemos um tipo de tribulação, amanhã poderemos viver outra. Porém, meus irmãos, esperar de forma bíblica e nunca esquecer que Deus, o Deus que nós servimos, é essencial para poder enfrentar as tribulações à nossa volta. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Porque nós devemos esperar, porque Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. O seu poder continua, conforme a palavra de Deus assim nos orienta, sendo inesgotável, inigualável, incompreensível. O seu amor continua sendo imensurável. O seu conhecimento continua sendo incomparável. A sua voz, conforme a palavra de Deus assim nos orienta, a sua voz continua sendo como o som de muitas águas. As nuvens continuam sendo o pó dos seus pés. Os céus continuam proclamando a glória de Deus. O firmamento continua anunciando as obras de suas mãos. Portanto, meus irmãos, em meio a muitas lutas, eu vou permanecer firme, esperando em Deus. Amém? Firme, esperando em Deus. Diante de tudo isso que eu acabei de dizer, nós devemos olhar para o céu, devemos olhar para o firmamento e saber que Deus está no controle de todas as coisas. E diante disso até aqui, eu devo confiar nisso e esperar. Eu devo saber que Deus está comandando todas as coisas. Deus, meus queridos irmãos, não nos abandona. Isaías 49 fala sobre isso. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Está afirmando: eu sou a sua segurança, espere em mim. E o salmista continua a sua instrução da forma bíblica de esperar, da forma correta de esperar nesse verso primeiro. Ele diz: esperei de que forma? Esperei confiantemente. Esperei pacientemente. Meus queridos, em sua forma ainda mais equilibrada, ele registra isso. Quem espera deve esperar confiando em Deus. Quem espera deve esperar com paciência em Deus. Quem espera deve esperar crendo em Deus. Crendo em Deus. Me lembro que o Tiago falou sobre, às vezes as pessoas creem em tantas instruções que vêm de outras pessoas, crendo que talvez aquele ou este vá suprir a minha necessidade, vá resolver o meu problema. E nós nos esquecemos de clamar a Deus, nós esquecemos de confiar em Deus, esquecemos de esperar confiantemente pelo agir do Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos atropelados por pensamentos ansiosos, pensamentos que não vão agregar nada em nossa vida. Somos atropelados em nossa mente e lutamos às vezes contra eles. Em várias vezes somos tomados de assalto pela ansiedade. Da segunda-feira, se bem que essa semana que vem tem um feriado, então dá para poder esperar até terça, para um dia que talvez a ansiedade possa tomar conta, e por isso nós precipitamos e erramos por não esperar, e não esperar de forma paciente. Deus, meus irmãos, ele está, às vezes, esperando de nós uma reação bíblica, uma reação de esperar. Esperar é da raiz da própria esperança. Quem espera, espera com esperança em alguém. E no nosso caso, o salmista está dizendo: esperei confiantemente, pacientemente no Senhor, meus irmãos. Deus, mas eu preciso de algo mais rápido. Eu preciso de algo mais enlatado, eu preciso de algo em nossos dias mais instantâneo. E às vezes eu corro para o chat para poder me dar uma resposta mais concreta, mais precisa, mais rápida, mais autêntica sobre aquilo que eu estou precisando. Chat, como eu devo fazer isso? Chat, como eu devo fazer aquilo? Eu preciso de algo mais instantâneo, eu preciso de algo mais pragmático. Eu preciso de algo que deu certo com outras pessoas.
E eu vendo que aquilo foi aplicado na vida de fulano, então poderá ser aplicado também em minha própria vida. A loucura dos tempos modernos, meus irmãos, ao passo que Deus está afirmando no Salmo 46, no versículo 10, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ali no Salmo 46, meus queridos irmãos, é literalmente o salmista, em sua orientação ali, inspirada por Deus, a raiz de toda aquela tradução, a palavra aquietar, é literalmente: pare o que você está fazendo e preste atenção em mim. Pare o que você está fazendo, pare de lutar com as suas próprias forças e olhe para mim. Deus está falando lá para o salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pare o que você está fazendo e olhe para o lugar certo. Pare o que você está fazendo e coloque os seus olhos, firme os seus olhos em mim. Tem um ditado em inglês que diz que quando aquela ponte chegar, eu vou passar por ela. Sabe o que é isso, meus irmãos? São aquelas situações, às vezes a pessoa sai de férias, no seu primeiro dia de férias, ele organiza tudo, a família organiza tudo, vai fazer uma viagem de 500 quilômetros. E aí já começa a dizer assim: quando a gente chegar lá, vamos fazer isso, olha, falta 50 quilômetros, falta isso, falta aquilo, falta aquele lugar para chegar, falta isso. Quando chegar, isso é ansiedade. Nós estamos antecipando, às vezes, as pontes em nossa vida. E esse ditado em inglês diz: quando aquela ponte chegar, eu vou passar por ela. Pode parecer óbvio, mas geralmente nós tentamos antecipar as pontes. Nós temos a tendência de antecipar as pontes. Meu querido, a ponte ainda está longe. Aquiete o seu coração. Espere de uma maneira clara, de uma maneira bíblica, de uma maneira objetiva, confiantemente. Espere confiantemente. A hora que a ponte chegar, você passa por ela. Mateus capítulo 6, versículo 34 diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Obviamente, nós, conhecedores da palavra de Deus dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, não tecemos nenhum tipo de profecias com relação a saber como está o seu coração, como está a sua vida, este ou aquele. Nós bem sabemos que isso não é bíblico. Isso quem sonda é Deus, isso quem esquadrinha é Deus. Mas só você e Deus que sabe como está realmente o seu coração. Mas não adianta acrescentar nenhum dia. Não temos consciência disso, não podemos fazer isso diante de muitas situações, meus irmãos, que vivemos. Não existe alternativa senão esperar. Esperar com paciência, esperar confiadamente. Ainda dentro da forma equilibrada e bíblica de esperar, Davi continua: esperei no verso 1, esperei confiantemente, com paciência, pelo Senhor. Esperei pelo Senhor. Esperar no Senhor é uma coisa, esperar pelo Senhor, nós estamos falando sobre o agir de Deus. Esperar pela realização do Senhor. Esperar pelo Senhor é esperar na resposta que vem de Deus. A certeza, meus irmãos, e a convicção de saber em quem eu devo esperar. Ter a expectativa nutrida no Senhor. Ter a expectativa nutrida pelo Senhor através de sua santa palavra. Davi, meus queridos, sabia que diante das muitas lutas, a resposta estava em Deus. E eu lhe pergunto essa manhã, responda isso para você mesmo. Onde está o teu coração? Onde está a sua esperança? Onde está? Pare um pouco e reflita sobre isso. Onde ela está? Para onde que você está olhando? Talvez os fatores externos à sua volta estejam lhe trazendo um certo pânico, como diz o próprio Salmo 46, aonde que o chão estremece debaixo dos pés, aonde que o coração gela, aonde que o medo chega, quando você pensa naquela ou nesta situação. Fatores externos, águas violentas que parecem inundar a vida com muita força extrema, perseguição diversa e aflições diárias. A terra parece se abalar mesmo, fatores externos que
batem a porta, fatores externos que invadem a nossa vida, sem pedir nenhum tipo de licença, inimigos inumeráveis. Meu querido irmão, olhe para tudo isso e siga esperando no Senhor. Uma aplicação dessa verdade para a nossa vida nesta manhã, a forma bíblica de esperar. A verdade para a nossa vida hoje, meus irmãos, existe uma pergunta a ser respondida. Nós estamos esperando? Sim. Se estamos esperando de maneira confiante e com paciência? Sim. A nossa esperança está então em quem? Se ainda existia dúvida no seu coração, hoje é tempo de sanar essa dúvida e esperar de forma bíblica, com paciência, com esperança e esperar em Deus, somente no Senhor. Não espere nas atitudes de outras pessoas. Creia que Deus poderá mover pessoas, poderá usar pessoas, mas busque primeiro a Deus. Busque primeiro a Deus e creia que essa ajuda, que esse auxílio virá. Deus, Ele pode e Ele usa pessoas, meus irmãos. Nós bem sabemos disso. O Salmo de número 27, versículo 14 diz: espere pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera, pois, pelo Senhor. Quando esperamos de forma bíblica, nós obtemos alguns resultados. E isso nós vamos ver no restante dos versos 2 e 3, uma parte ainda do verso número 1, mas porém a parte B. Nós vimos então no início que existe uma forma bíblica de esperar. Esperei com paciência, confiantemente pelo Senhor. E agora os resultados dessa espera. Quando nós esperamos de forma bíblica, nós temos e obtemos alguns resultados. E isso está no restante do verso número 1, acompanhe comigo os versos 2 e 3 ainda, que diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, verso 2, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, versículo 3, e me pôs sobre os lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Nós cantamos esses resultados aqui hoje. Nós salmodiamos esses resultados aqui nessa manhã. Uma coisa é nós cantarmos, uma coisa é nós salmodiarmos sobre isso, elevarmos as nossas vozes diante desta palavra. Outra coisa é quando esse salmodiar, essa palavra, outra coisa é quando esses resultados são reais em nossa vida. Esperei com paciência pelo Senhor, e aí o salmista fala um pouco sobre alguns desses resultados, quando ele esperou de forma bíblica. O primeiro resultado, ele diz: Deus se inclinou em nosso favor. Ele se inclinou para mim diante do meu clamor. Meus queridos, este sentido aqui, que fique bem claro também, não é um sentido de Deus estar atendendo, se curvando a nossa vontade, como uma suposta emoção humana, no sentido de dizer, nós clamamos e agora Deus está se curvando de uma maneira emocional, descendo lágrimas dos seus olhos de uma maneira teofânica, e aí Deus está chorando conosco, Deus está vindo ao nosso encontro. Não é nesse sentido de subserviência, não é no sentido de nos servir assim. O fato existente nesse verso, meus irmãos, é visto como sendo o Senhor demonstrando atenção a nós. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou e Ele olhou para a nossa vida. Ele deu atenção, Ele está atento à nossa vida, como a palavra santa dele também assim nos orienta. Não é um fato de servir, é um fato de ouvir, um fato de estar atento. Deus olha para o crente e lhe dá atenção em suas lutas. Deus está conosco nas lutas. Disse Jesus: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não passamos as lutas sozinhos, é isso que esse verso está dizendo. Ele se inclinou para mim, Ele deu atenção àquilo que eu estou dizendo. Diante da minha luta, Deus está atento. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor, também de uma maneira teofânica, para que nós possamos entender, de uma maneira alegórica ali, os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possam ouvir as nossas orações.
As nossas orações todas são ouvidas. Serem respondidas é uma outra história. Mas todas elas são ouvidas, isso demonstra e reflete a atenção de Deus. A atenção de Deus para poder nos ouvir. É preciso entender, meus irmãos, que nós não estamos sozinhos. Filhos, vocês não estão sozinhos. Pais, vocês não estão sozinhos. Maridos, esposas, vocês não estão sozinhos. O crente não está sozinho. O crente que reage de maneira bíblica, espera de forma bíblica, ele sabe que Deus está atento. E é isso que o salmista Davi está nos contemplando com essa pérola do Salmo de número 40, meus irmãos. O Senhor se inclinou e deu atenção ao seu clamor. Nós temos hoje, eu creio, pessoas que têm feito orações aqui nessa congregação. Através dos meios, de um dos meios de graça, que é a oração a Deus, o devocional, a leitura da palavra, nós, obviamente, buscamos a Deus com nossas petições, com nossas orações, crendo que Deus está atento, crendo que Deus está atendendo, está ouvindo aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos clamando. Saiba, meu querido irmão, minha querida irmã, Ele não está desatento a você. Amém? Ele não está desatento. Muito pelo contrário, o salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. Ele está dizendo, Ele olhou para mim. Deus está percebendo aquilo que nós estamos passando. Às vezes nós estamos tão assim no automático. É como você às vezes dirigir um carro sempre automático, depois quando você passa para um carro manual, você tem que passar nele as marchas. E ali às vezes a gente erra. Porque você estava muito acostumado só com 2 pedais, agora são 3, você tem que debrear. Às vezes nós estamos tão no automático que ficamos desatentos à palavra de Deus, em saber a forma de reação que nós precisamos de ter. A segunda coisa, meus irmãos, o segundo resultado que o salmista coloca também, ele diz: Deus me ouviu. Versículo 1 ainda ele diz: Ele me ouviu quando clamei por socorro. É tão bom quando nós somos ouvidos por alguém, não é verdade? É tão bom quando nós também emprestamos o nosso ouvido para alguém. É tão bom. O crente deve dar suporte uns aos outros em todo o tempo. Isso é verdade. Precisamos sim de dar suporte uns aos outros, ouvindo em alguns momentos, e também chega o momento de precisarmos de ser ouvidos. Precisarmos de ser ouvidos. O salmista diz: Ele me ouviu. Davi relata, meus irmãos, que o Senhor, além de se inclinar, de dar atenção a ele, Ele ouviu também o seu clamor quando ele pediu socorro. O Senhor, meus queridos irmãos, Ele não é aquele que se faz de surdo. Ele nos ouve atentamente. Ficamos, às vezes, afobados, não deixamos, somos igual aquelas crianças que o pai está conversando com alguém, a criança chega e quer atenção, às vezes ficamos assim diante de Deus, em algumas circunstâncias, e queremos ser ouvidos, e aqui o salmista diz: Ele me ouve, Ele se inclinou para mim e me ouviu. Meu irmão, não pare de orar, não pare de conversar com Deus, pois Deus é aquele que ouve, Deus é aquele que se inclina para poder ouvir com atenção, para poder olhar as lágrimas que em algum momento saem do nosso rosto, dos nossos olhos, diante de algumas circunstâncias. Às vezes podemos parecer que estamos sozinhos, quando choramos sozinhos, às vezes no quarto, no travesseiro, por alguma situação ou outra, e às vezes assim, pensamos que estamos abandonados. Mas olhe para esse salmo, espere pelo Senhor confiantemente, com paciência, porque existem resultados para isso quando nós fazemos, quando nós reagimos dessa maneira. Se Ele está colhendo as nossas lágrimas, saiba, meus irmãos, Ele está muito perto de nós, nos ouvindo, muito perto. Davi, ele viveu isso. Davi, ele diz: eu esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e Ele me ouviu. Como é bom viver isso diante de Deus. Saber que nós temos um Pai atencioso. Se ao seu redor tem pessoas te ouvindo, se importando com você, creia que Deus pode estar usando essas pessoas para poder dizer: olha, eu estou aqui, eu estou com você,
eu estou percebendo a sua luta, eu estou percebendo a sua situação. Se volte para a palavra. A terceira coisa, meus irmãos, que Davi também registra como sendo um dos resultados, ele diz, ele me liberta, versículo 2, ele diz, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Ou seja, quando nós temos Deus que é atencioso, um Deus que nos ouve, o próximo passo será a libertação, o livramento. Uma outra tradução dessa mesma parte diz, ele me faz subir da cova. Ele me faz subir da cova fatal. O Senhor é aquele, meus queridos, que lança a corda e nos puxa. A Bíblia diz que ele nos atrai com as suas cordas de amor. Ele diz, eu estou perto, eu estou com você, eu estou aqui, pode chorar, mas chore ao meu lado. E agora ele diz, eu estou te ouvindo atenciosamente e eu estou te trazendo o livramento. A Bíblia diz aqui, no salmista, que ele tirou-me de um poço de perdição. Nós estávamos perdidos em nosso lamaçal de pecados, como diz o texto de Efésios, e Deus foi prontamente ao nosso socorro. Quando nós estamos em um buraco, meus irmãos, em uma cova, por mais que nós possamos cavar, nós vamos cavar para baixo. A única solução é esperar que venha auxílio do alto. E nesse caso, o auxílio de Deus, talvez muitos mesmos, neste momento encontram-se em covas de várias formas, de vários tipos. Quantas vezes eu mesmo já me encontrei em determinadas situações tão difíceis, situações que só bastava olhar, só podia olhar para cima, falar, Senhor, me acode, Senhor, me sustente. Porém, meus irmãos, diante desta palavra, creia que Deus ele pode te tirar do poço dessa lama, ele pode firmar os seus passos numa rocha. O salmista diz, e ele me firmou os passos, tirou do tremendal de pecados e me firmou os passos, te colocou em terra firme, tirou você do tremendal de lama, onde que estávamos em um atoleiro, e agora ele colocou os pés que poderiam começar ou voltar a caminhar. Deus, nesse tempo oportuno, meus queridos irmãos, ele pode estar estendendo a mão e te dizendo, suba, saia desse tremendal de pecado, saia desse poço de pecados e suba. É momento de subir, é momento de se agradar com aquilo que Deus está fazendo e crer, esperando confiantemente nele. Pastor, mas eu não tenho forças nem para olhar para cima. Às vezes as pessoas estão assim. Nós devemos, como congregação, como irmãos, como comunidade de fé, estar atento à vida de nossos irmãos. Às vezes as pessoas somem, não vêm, não participam dos estudos bíblicos, não estão em algum momento, somem um dia, dois, um domingo, dois. Nós temos que estar atentos a isso. Temos que perguntar, meu irmão, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Talvez esse irmão precise que você jogue a corda. Talvez essa pessoa precisa de que você esteja ali porque ela não está conseguindo nem olhar para cima. Mas nós devemos, meus irmãos, o nosso Deus é aquele que é capaz de descer onde nós estamos. É aquele que se inclina para nós. É aquele que, quando nós esperamos nele confiantemente, ele diz, eu estou aqui. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. O que podemos dizer sobre outros personagens bíblicos que bem conhecemos, como Daniel? Como Daniel, lemos aqui o capítulo 9 de Daniel, mas quando olhamos para o contexto de toda a vida de Daniel ali, quando foi levado ao cativeiro, Daniel na cova dos leões, Daniel na fornalha, José no fundo de uma cisterna. Quando olhamos para a vida desses personagens bíblicos, Deus está nos ensinando, meus irmãos, que a cova, ela pode existir em nossa vida, que a cisterna pode existir em nossa vida através de lutas, de tribulações nas quais nós não conseguimos nem olhar para cima. E devemos nos apoiar em Deus. Talvez como família, você esteja na mesma condição, sem ter forças para poder olhar para cima, sem ter forças para poder buscar a Deus, mas se volte para o Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu
e me trouxe o livramento desse tremendal de lama. A quarta coisa, meus irmãos, que Deus também fez, o salmista registra, finalmente no versículo 3, ele me dá um novo tempo, um novo cântico. Versículo 3 ele diz, e me pôs nos lábios um novo cântico, um novo tempo. Meus queridos irmãos, uma canção escrita para poder celebrar um novo tempo. Se eu esperei com paciência pelo Senhor, confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, me ouviu, me trouxe o livramento, me trouxe essa resposta. Agora Deus coloca um hino de louvor. Ele vira para você e diz, meu filho, aquele tempo já passou, então agora é hora, continue louvando, continue erguendo a sua voz, continue salmodiando, sendo Deus atencioso, sendo Deus aquele que ouve, aquele que traz esse livramento. Nós estamos diante da vitória de Deus, meus irmãos, sobre as nossas próprias vidas. Nós estamos diante da mão estendida de Deus, quando Ele nos tira desse tremendal de lama e diz, louve, louve, agradeça agora. Uma vitória quando diante de um grande livramento. Meus queridos irmãos, seja um grande livramento, seja um pequeno livramento, mas nesse ponto Davi, ele entendeu que toda luta ela tem começo, meio e fim. Eu não sei aonde está a sua, mas esse tempo vai passar. Essa luta tende a passar. Coloque na mão de Deus, coloque diante de Deus. A Bíblia diz que um choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, dizendo que a noite vai passar, dizendo que o tempo de luta vai passar, mesmo que não seja o fim que nós esperamos, mas ela vai passar. E Deus vai nos sustentar com a resposta que vem dele, com a resposta absoluta que vem dele. Um novo cântico, diz o salmista, inaugura uma nova etapa de nossas vidas. Deus está nos falando, prossiga, caminhe. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Todas as lutas que nós já passamos e ainda estamos passando e poderemos vir a passar, elas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, para aquele que foi chamado segundo o propósito de Deus. Então essa pessoa, eu e você, devemos reagir de maneira bíblica assim, porque fomos chamados segundo o propósito de Deus. Então todas as coisas cooperam para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento em Deus, e o apóstolo Paulo bem sabia disso, que o seu sofrimento, quando lemos aqui também, em Timóteo, ele está falando que esses sofrimentos, ele não sentia vergonha desses sofrimentos, em momento nenhum, porque ele cria na garantia que era a salvação em Deus, que era a mão de Deus sobre a sua vida. Uma aplicação para esse segundo e último ponto, meus irmãos, como verdade também para as nossas vidas. Hoje é tempo oportuno, meu querido irmão, de avaliar e ver se esses resultados também estão acontecendo em sua vida. Se você está esperando confiantemente pelo Senhor, com paciência no Senhor e pelo Senhor, esses resultados poderão estar também acontecendo na sua vida. Quais são? Deus está se inclinando, está dando atenção para você, Deus está ouvindo a você, Deus está trazendo livramento sobre a sua vida, Deus está colocando sobre a sua vida um novo cântico. As nossas orações também precisam de ter começo, meio e fim diante das tribulações. Nosso Deus, meus irmãos, Ele é atencioso, Ele se inclina para nós e nos ouve todo o tempo. Ele nos tira desse tremendal de lama e Ele coloca sobre as nossas vidas esse novo cântico. Concluindo, meus queridos irmãos, nós devemos orar ao Senhor? Sim, nós devemos orar ao Senhor. Nós devemos. Certamente essas orações nos levarão à dependência total de Deus e à dependência total em Deus. É preciso, meus irmãos, reconhecer que as Escrituras nos instruem quanto à forma bíblica e correta de esperar. Não espere fazendo outras coisas. Não espere com a sua mente voltada para outras coisas, para talvez um plano B, para talvez uma situação de uma pessoa que pode vir ao seu encontro. Ore a Deus, coloque diante de Deus, espere confiantemente. É preciso responder de maneira correta, de maneira bíblica.
Nós vamos colher pela vontade de Deus os resultados dessa espera, segundo a vontade dele. Davi, ele concluiu esse terceiro verso, afirmando que o nosso comportamento vai influenciar outras pessoas, o nosso testemunho vai atravessar fronteiras e gerações. A parte B do versículo 3 finalmente diz: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Muitos verão que a sua esperança está depositada no lugar certo, que a sua esperança está depositada somente em Deus. Aqui ele está falando que depois, quando nós esperarmos de maneira correta em Deus, confiantemente e com paciência em Deus, obteremos alguns resultados, obviamente, pela vontade de Deus, e as outras pessoas, outras gerações, verão que você reagiu de uma maneira correta, que você soube orar, que você soube esperar, que eu soube orar a Deus, que eu coloquei a minha vida diante de Deus, que você colocou a sua vida diante de Deus, e o que é melhor, nós esperamos de forma bíblica, de forma correta, de forma como Deus realmente espera de nós, com paciência, com confiança em Deus, depositando a nossa esperança no lugar certo, somente em Deus. Que essa palavra, meus irmãos, uma porção do Salmo de número 40, porém nós cantamos todos os outros versos, que essa palavra completa do Salmo de número 140, nessa esperança absoluta em Deus, possa ser uma realidade também na sua vida, diante das tribulações e das lutas as quais nos cercam a todo tempo, a todo instante. Como eu disse, são nossas companheiras. Companheiras são aquelas coisas que estão próximas de nós. Mas a Bíblia diz que Deus está conosco e nos instrui a reagirmos de maneira correta e, acima de tudo, reagirmos de maneira bíblica diante de todas essas situações. Sinta-se fortalecido, não por pensamentos positivos, mas alimentados pela palavra de nosso Senhor em todos os atos desse culto nessa manhã. E agora, quando vamos orar, também. Curva a sua cabeça mais um instante e oremos. Senhor, nós o adoramos uma vez mais. Quando os nossos corações, ó Deus, derretidos estão diante do Senhor, diante de todos os atos contínuos desse culto, desde a preparação do dia do Senhor, quando nós saímos do nosso lar para vir buscar ao Senhor, juntamente com a intenção também de nossos irmãos, de uma maneira coletiva, de uma maneira pública, neste culto, ó Deus, e assim nos achegamos até o Senhor, até esse momento da exposição da Tua Palavra, quando clamamos aqui para que o Teu Espírito Santo assim a aplicasse em nosso coração. Meu Deus, chegamos ao final dessa exposição bíblica, e eu oro também pela minha vida, pela vida de meus irmãos que aqui se encontram, que essa palavra, Deus, sim, possa ter caído em seus corações, e que possa, Deus, trazer frutos assim de muita confiança sobre as suas vidas, frutos assim de muita paciência, esperando e reagindo de maneira correta, sabendo que absolutamente a sua esperança está no Senhor. A esperança absoluta em Deus, um Deus que não tarda, um Deus que jamais falha, um Deus que cumpre os seus decretos sobre as nossas vidas, um Deus que escreveu todos os nossos dias, um Deus que sustenta a nossa vida, um Deus que nos ampara, um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que nos ouve com atenção, um Deus que nos tira de um tremendal de lama, um Deus que nos traz livramentos, um Deus que, acima de tudo, nos coroa com cânticos sobre a nossa vida, e nós cantamos, devotamos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração nessa manhã, por nos ensinar em quem nós devemos confiar e a forma que nós devemos esperar. Agradecidos somos nessa manhã pela Tua bondade, pela Tua graça, Deus. Louvamos ao Senhor e oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador, que é Jesus. Amém e amém.